Os 3 principais objetivos, então, desse fórum é o conhecimento do que se faz de pesquisa interdisciplinar, ouvir, especialmente, as necessidades da sociedade e estimular esta abordagem na busca de soluções para problemas que sejam socialmente relevantes. É uma atividade que faz parte do plano estratégico, então, de 2011 a 2015, dentro do projeto Interação. Então, quem quiser acompanhar e ter mais notícias de outros fóruns, que acontece sempre na última terça-feira do mês, ou melhor, na última terça-feira. Então, tem ali o site para quem quiser acompanhar. E na Biblioteca Central podem ser encontrados as palestras passadas, para que se possa fazer o download, ou então para que se faça o empréstimo desse material para visualização. Aqui nós temos alguns exemplos de muitos temas que já foram abordados durante esses 4 anos. Então, aqui vocês deem uma passada rápida, assim, vocês vão visualizar a quantidade de diferentes temas e assuntos que são completamente diversos, né, que visam justamente essa interdisciplinaridade das abordagens que são feitas aqui. Então, por exemplo, lá temos desde patologia, cérebro, triúnico e educação, trânsito e mobilidade urbana, espiritualidade e ciências, né, complexidade dos sistemas. E hoje nós teremos, então, notícias sobre o Polo Espacial do Rio Grande do Sul, uma pesquisa interdisciplinar na área tecnológica. Então, nessa sessão do fórum de hoje, nós teremos a apresentação do senhor Marcos Arendi, que é diretor de tecnologia da AEL Sistemas, sobre o tema Tecnologia para o Polo Espacial do Rio Grande do Sul. O senhor Marcos Arendi, ele é graduado em Engenharia Eletrônica pela PUC e trabalha desde 1988 nessa empresa, na AELS Sistemas, que é uma empresa brasileira que se dedica ao projeto, desenvolvimento, fabricação, manutenção e suporte logístico de sistemas eletrônicos militares e espaciais para aplicação em plataformas aéreas, marítimas e terrestres. Então, com isso, eu acho que a gente está trazendo bastante diversidade aos nossos temas. Eu gostaria de convidar, então, o nosso palestrante, o senhor Marcos, para fazer o uso da palavra. Como é de praxe, após a sua apresentação, então, abriremos para perguntas. Bom, boa noite. Eu trabalho na empresa AEL Sistemas. A empresa AEL Sistemas é uma empresa que lida com o mercado de defesa, mercado aeroespacial. O principal, digamos assim, ramo de atividade são os aviônicos. Segundo é o segmento espacial, propriamente dito, nós somos fabricantes de subsistemas espaciais. O objetivo de fazer essa apresentação é que faz aproximadamente 6 ou 7 meses nós iniciamos uma iniciativa conjunta com o governo do Estado, algumas universidades, alguns institutos e outras empresas, com a intenção de estabelecer uma maior capacitação no segmento espacial aqui no Estado. Ou seja, é uma iniciativa bastante recente, é uma iniciativa que, dependendo do ângulo que a gente possa ver, pode ser considerada bastante ambiciosa, mas a gente acredita que a gente tem uma visão, já com o pessoal por aí. Uma pessoa me perguntou sobre o mercado envolvendo o segmento espacial, né? Se nós formos fazer uma análise a nível de Brasil, as atividades do segmento espacial brasileiro são bastante restritas. Nós podemos ver que é um mercado muito pequeno, né? Então, a pergunta é por que nós realmente vamos começar a olhar para o mercado que é diminuto nesse momento. Na verdade, a nossa motivação está na visão futura. O Brasil, ele atualmente é muito dependente em termos de tecnologia para o segmento espacial. Ele possui algumas atividades, mas possui uma série de limitações também.
o Brasil ele quer sensoriar os seus mares, ele quer sensoriar as suas fronteiras. O Brasil ele quer ter a sua comunicação em termos de, digamos, segurança nacional. Ele precisa ter comunicações estratégicas. O Brasil necessita de uma série de coisas. Existem demandas reprimidas do segmento espacial bastante altas no Brasil. Então, recentemente, houve uma série de sinalizações pelo governo de que o Brasil realmente quer investir no segmento espacial civil e segmento espacial na área de defesa. Foi, então, que a gente, digamos assim, a empresa, a EL e outras empresas gaúchas aqui, as universidades também, elas possuem uma série de limitações quanto às suas capacitações. A EL ela tem capacitações e ela simplesmente domina alguns subsistemas do segmento espacial. O segmento espacial é um segmento muito amplo. Então, a estratégia justamente era pegar capacitações específicas de certas universidades, capacitações específicas de certas empresas, e com digamos, essa força conjunta, estruturar um pouco melhor. Eu vou comentar um pouco mais sobre isso mais adiante. Então, isso é só uma introdução então, da motivação de conversar sobre o segmento espacial. Okay? Então, aqui uma frase de Confúcio, só para lembrar, a ambição é grande, mas a gente só alcança alguma coisa realmente ambiciosa se a gente se propõe para isso, se a gente inicia através do pequeno passo. O pequeno passo, acredito que foi dado. Existe a motivação nas empresas, existe a motivação nas universidades, e a gente tem algum apoio já do governo federal para essa atividade. Bom, se não tem áudio, eu vou comentar. Isso aqui é uma filmagem do governo americano sobre o lançamento do Sputnik, em 1957. Ele fala de uma nova lua nos céus. O lançamento do Sputnik foi um marco, então, foi o primeiro satélite artificial colocado em órbita, em 1957. Ele só fazia uma transmissão básica de sinal e era captado em vários pontos, até inclusive um computador IBM ali, pegando o sinal do Sputnik. Então, é uma lembrança. 1957, aqui também, é sempre bom, quando a gente fala em motivação, quando a gente fala de um segmento, dar um pouco de história. Então, por isso que eu falei ali a questão do Sputnik. Então, considerado o pai do segmento espacial, Wernher von Braun, começou maligno, com o desenvolvimento das bombas V1 e V2, e depois se tornou o pai do programa Apollo na NASA. Então, ele é reconhecido até hoje como o pai do segmento espacial, pelos seus desenvolvimentos. Dizem os analistas que, sem o trabalho dele, a capacitação dele, o programa Apollo teria atrasado e, certamente, os russos teriam colocado o primeiro homem na Lua. Então, começou com o desenvolvimento então, dos veículos lançados, das bombas V1 e V2. Depois teve Sputnik, em 1957. Depois a gente teve o primeiro homem em órbita, Yuri Gagarin, em 61. Depois a gente teve o programa Apollo, 69, com o homem pisando na Lua. E depois, um outro ponto importante em termos históricos espaciais, nós temos as sondas Voyager, 1977. A gente está falando agora, recentemente, ela saiu do nosso sistema solar. E a estação orbital. A estação orbital tinha a Mir, agora tem a estação orbital internacional. Começou já em 2000. Então, são os marcos históricos interessantes. Bom, vamos falar aqui rapidamente o que são os sistemas espaciais. Os sistemas espaciais são divididos em três grandes grupos. A parte envolvendo satélites, tecnologias envolvendo, digamos assim, a espaçonave. A gente fala de satélite, existe também outra classe, que são, digamos assim, as espaçonaves, que são para missões de exploração fora do sistema solar, fora digamos assim, da órbita terrestre. Temos o segmento de lançadores. Para colocar um satélite em órbita, você precisa de um lançador. E nós temos o segmento de terra. De fora, de longe, o segmento mais rentável é o segmento de solo, onde estão os serviços, onde você faz a transmissão de informações, comunicação, onde você transmite e vende imagens. Então, onde você também tem um sistema de TV paga, broadcasting e assim por diante. Então, o segmento de solo é o segmento mais, digamos assim, rentável. Mas sem o satélite não tem estação solo, não tem a solução de solo. Então, só para gravar esses três principais pontos.
Falando de Brasil, o Brasil tem capacitações na área de seguimento espacial de satélites, tem capacitações na área de lançadores para gravidade, para altitudes mais baixas, né? Tem alguns veículos lançadores que eu vou comentar mais adiante. E segmento de solo, nós temos estações de controle em terra, estações de rastreamento, diversas em Cuiabá e em outras cidades brasileiras. Vou comentar mais adiante. Tecnologia de satélites. Bom, quando a gente fala em satélite, a gente tem que falar de órbita, né? Qual é a órbita que o satélite se encontra, né? Isso vai ser de acordo conforme a missão, conforme a aplicação que a gente tem. Mas aqui nós vamos falar das 4 principais órbitas, né? Existem algumas coisas mais esotéricas, mas digamos que essa aqui é as órbitas mais comuns. De modo geral, a mais comum de todas é a baixa órbita, né, que a gente chama de LEO. É uma órbita que fica entre 300 e 1.100 quilômetros, por aí, de altitude. Ele colocou de 100 a 1.500, mas normalmente 300 a 1.100. Abaixo de 300 quilômetros, pouco tempo, fica em órbita. Temos a órbita média, que é uma distância um pouco maior, 5.000 a 10.000 quilômetros. E temos a órbita geoestacionária, que significa que o satélite você está estacionário em relação à Terra. Então, está numa altitude de 36 mil quilômetros, e ele fica estacionado sobre a Terra. E existe um outro tipo de satélite, outro tipo de órbita, que é elíptica, de alto grau de elipticidade, que se chama. Ela tem a característica de, quando ela se aproxima da Terra, ela cobre proximamente a Terra. Então, ela é muito utilizada em países que estão nos extremos. No caso, principalmente no norte, a Rússia tem diversos sistemas utilizando esse tipo de órbita. Aqui, então, só para fazer um comentário direto do que as órbitas têm a ver com satélites, é uma visão bastante interessante. O satélite, se ele não está na órbita gel, ele está orbitando a Terra, ele está girando a Terra. Então, só para ilustrar rapidamente, quando a gente fala de um satélite LEO, um satélite de baixa órbita, ele pode ter um período, ele faz uma rotação completa na Terra em torno de 90 minutos. Ou seja, ele cobre a Terra rapidamente. Ou seja, significa que ele fica muito pouco tempo sobre um determinado lugar. Então, satélites desse tipo, baixa órbita, eles têm uma série de limitações para uso em comunicação, já que o satélite está pouco tempo disponível sobre o solo, dificulta a questão envolvendo a comunicação, mas serve para fazer outras coisas, né? Serve para você tirar uma foto. Você está com uma distância menor, não é pouca distância, você pode tirar uma foto do solo, então ele é muito apto para sensoriamento remoto, baixa órbita. E eu vou comentar mais adiante, existem alguns probleminhas no espaço, que eu vou comentar mais adiante, que não é a mesma coisa que a solução em termos de Terra. As órbitas elas têm um problema em relação aos cinturões de Van Allen. São cinturões onde nós temos partículas que ficam capturadas, e esse cinturão, tendo essas partículas capturadas, eles atrapalham bastante a eletrônica. Eles geram radiação, eles geram dosagem, eles geram eventos. Então, esses níveis onde existem esses cinturões, que eles são concentrados naquelas altitudes que são mostradas ali, acima de 1.000, 1.100 e abaixo de 5.000, é o Van Allen baixo. Então, não se coloca nada aí, porque é pedir para se complicar. É muito difícil, é caro, é complicado, precisa de uma blindagem muito alta. E mesmo fora, tem os seus problemas. A órbita média, casualmente, está no meio dos dois cinturões. E depois, que se usa muito, é a geoestacionária, lá em 36 mil quilômetros. Um ponto importante para se ver é a questão da comunicação. Quanto mais longe, maior o delay. Então, o satélite gel, para comunicação, é bastante complicado. Ele dá um atraso de 270 milissegundos. Então, se você for falar, essa distância tão grande acaba imputando em características ruins em termos de conversação. Mas isso é coisa do passado. Hoje em dia só se trabalha com dados, praticamente. Então, e o gel é basicamente utilizado porque a gente chama de broadcasting, ou seja, gel é usado para transmitir para todo mundo, né? Dificilmente ele só pega realmente dados de controle. Normalmente, ele só transmite. Existem casos onde existe comunicação também, de comunicação de dados, principalmente. Tá? Mas, basicamente, ele é usado para broadcasting, né? O DirecTV, Sky, essas coisas.
Aí, conforme a altitude vai baixando, a latência é menor. Né? E, para dar uma cobertura mundial, são necessários 3 satélites GEO. Para dar uma cobertura em média, a órbita em torno de 10, e em LEO 50, para fazer uma cobertura global. Então, aqui só uma demonstração por que a cobertura com 3 GEOs. Né? Os GEOs são estacionários, em tese, com 3 GEOs você poderia dar uma cobertura a nível globalizado, menos para os polos. Tá? Isso não é bem verdade. Tá? Nenhum satélite GEO tem a possibilidade de fazer uma possibilidade tão ampla assim. Normalmente precisaria mais, mas em tese seriam necessários 3. A órbita mais comum, assim, digamos, o Brasil, os satélites que o Brasil já lançou, que o INPE já lançou, que nós participamos também com alguns subsistemas, são satélites de baixa órbita, são satélites LEO, que a gente chama. E, normalmente, eles são o que a gente chama de órbita polar. Ele é LEO, a órbita polar significa que ele gira entre os polos. Né? Ou seja, a Terra vai girando e ele vai circulando entre os polos. Isso é bastante interessante para poder fazer uma varredura completa na Terra. E tem outro ponto interessante, fazendo uma órbita polar, você consegue sincronizar a passagem do satélite pela Terra sempre na mesma hora. A gente chama de órbita solar síncrona, ou sun-síncrona. Então, só um exemplo. Digamos que aqui seja às 14 horas, aqui num país aqui do Camarões, alguma coisa ali na África. Vai ser 14 horas de novo aqui, ele vai passar no mesmo ponto, só vai ser outra parte na Terra, porque 14 horas é no mesmo ponto, ou seja, ele fica sempre orientado em mesma relação ao redor do Sol. Por isso que ele é chamado de órbita síncrona. Ele é muito importante para sensoriamento remoto. Vocês querem tirar uma foto das florestas, digamos assim, ou você quer tirar foto, digamos assim, de recursos naturais terrestres, é bom tirar foto de dia, né? Onde você tem a luz solar em determinado ângulo. Aplicações, um pouco falar rapidamente sobre aplicações. Muito importante a área de comunicações. Recentemente, o Brasil está adquirindo um satélite GEO da Thales Alenia. Tem uma polêmica envolvendo esse satélite GEO. Então, basicamente, se usou até hoje para comunicações satélites geoestacionários. São satélites. Um ponto importante, faltou comentar, as soluções GEO são soluções complexas e muito mais caras que soluções LEO. Solução GEO, devido à altitude que ele se encontra, você precisa de um grande foguete para colocar ele lá. Você tem um custo muito elevado para o lançamento. Outro problema do satélite GEO é que ele é usado para comunicações e ele está muito distante da Terra. E você quer cobrir a Terra, você quer fazer uma cobertura da Terra, você precisa de potência. Se você precisa de potência, você precisa de painel solar enorme, você precisa de grande capacidade de energia. Então, não tem como fazer um GEO miniatura ou um microgel para a área de comunicações. Né? Seria pouco efetivo. Você realmente precisa de um grande painel solar para o sistema GEO. Por isso que o satélite GEO são satélites quando a gente fala da ordem de toneladas. Começa em volta de 1.600, 2.000, 2 toneladas e vai até céu limite 14, 15 toneladas. Tá, okay? Tem satélites GEO do tamanho de uma sala. Né? São realmente enormes. E como eles ficam, normalmente, eles são projetados para durar 10 anos, 15 anos. Então, a tecnologia por trás, em termos de redundância, de confiabilidade, é uma tecnologia bastante severa. Também a questão envolvendo radiação, suprimento de energia. Então, eles são realmente bastante caros. E a solução LEO é mais barata. Então, até pouco tempo atrás, basicamente, com algumas exceções, a comunicação era GEO. Recentemente, teve um pessoal bastante inteligente que está lançando um sistema de comunicação via satélite em média órbita. Eles chamam de O3B. Daqui a pouco vocês vão ouvir falar cada vez mais sobre essa constelação. É uma constelação, então, que é uma solução um pouco mais baixo custo, porque são satélites de média órbita, e ela, sendo média órbita, ela tem a característica que ela não fica estacionária sobre a Terra, mas ela também não passa tão rápido que nem o LEO. Então, você pode ficar brincando um pouco de chaveamento entre os satélites da constelação, você consegue uma comunicação. Então, esse O3B, que significa os outros 3 bilhões, é uma proposição de um grupo, envolvendo o Google, inclusive, de
de distribuir, ter acesso à comunicação, acesso à internet rápida na região dos trópicos, né? Então, ela é uma órbita MEL, mas ela tem uma inclinação que procura, digamos assim, envolver mais a área dos trópicos, que é a área mais interessante para a área de comunicação de satélite. Os países desenvolvidos têm a infraestrutura de fibra ótica bem desenvolvida. Eles não precisam muito de satélites para fazer comunicação. Okay? Então, enquanto que na região dos trópicos nós temos países em desenvolvimento, países onde a infraestrutura não está ainda desenvolvida, onde a solução via satélite ela é bem-vinda, né? E também, muito importante, em certos lugares não tem acesso também, né? Você conseguir puxar cabo por uma cidadezinha lá do Acre pode ser complicado, né? E assim também da Malásia, países da África, né? Você pode ter problema de infraestrutura. Então, para, digamos, saltar esses problemas de infraestrutura, o satélite é uma boa solução. A aplicação que a gente chama de VSAT, é a aplicação que vocês conhecem, tem lá em cima um gel e ele transmite em broadcasting para as várias anteninhas. E só tem um hub, muitas vezes. O hub serve muitas vezes para coletar e transmitir via fibra ótica localmente, e também muitas vezes para fazer controle. Sensoriamento remoto. Como eu comentei, é interessante ter a órbita polar em LEO, para justamente poder ficar fazendo a varredura completa da Terra. Tá? E aí as aplicações são muitas, né? Então, normalmente, satélite LEO são satélites de pesquisa científica, são satélites de análise de recursos terrestres, são satélites de meteorologia. Você vai ver a condição, você vai ver nuvens, você vai ver... não que não tenha satélite meteorológico GEO, também tem, mas é mais simples, mais fácil ter um satélite meteorológico em baixa órbita. Você pode ver desmatamento, poluição, fazer mapeamento e espionagem, né? Alguns satélites meteorológicos, GOES, Meteosat, NOAA, GMS, GOES, Meteor, tem bastante. Aqui um pouco sobre constelações. Nós temos, quando a gente fala de satélite GEO, ele é um satélite, uma solução completa num satélite. Quando a gente fala de satélite em outras órbitas, muito necessário para você fazer uma denominação, você precisa de constelações. Então, para fazer comunicação globalizada fora de GEO, você precisa de uma constelação de satélites. Constelação significa uma série de satélites que são posicionados de determinada maneira entre eles, de dar uma cobertura local. Isso vai depender muito do tipo de comunicação, vai depender muito do tamanho, digamos assim, a órbita exata. Então, os mais conhecidos em LEO, Iridium, Globalstar e sistemas militares. Tem diversos sistemas militares, Estados Unidos, China, Rússia, tem constelações militares no LEO. Média órbita, vocês conhecem já o GPS, são sistemas de navegação, são colocados em média órbita. Então, o GPS, GLONASS, que é o russo, o Galileu europeu, tem o chinês agora que eu não sei o nome, e o O3B, que é o único de comunicação que está entrando. Eles lançaram, acho que já lançaram 2 ou 3 satélites, uma coisa do gênero. Está entrando, começa a ser operacional em 2 anos, coisa do gênero. Classificação de satélites. Isso aqui é meio, digamos assim, não é muito ortodoxo, às vezes se confunde essa questão envolvendo a classificação deles, né? Se chama de grandes satélites aqueles que acima de 1 tonelada. Aí vem a classificação deles todos. E, em tese, se chama microsatélite entre 10 e 100 quilos. Nanosatélite, aqui está errado, não arrumei ainda, tá? Que é menor que 0,1 grama, não de 100 kg. Tá? Fala-se de nanosatélite. Nanosatélite é muito comum, né? Hoje em dia a gente fala, tem muita, digamos, atividade envolvendo nanosatélites, envolvendo universidades lançando seus nanosatélites, grupo de pessoas lançando seus nanosatélites. Então, o nanosatélite virou um certo modismo, inclusive é uma padronização, né? Padrão CUBE, envolvendo nanosatélite. E existe realmente satélites menores que o nano, né? Tem trabalho pesado sendo feito em picosatélites e femtosatélites. São satélites que são feitos basicamente no desenvolvimento envolvendo a microeletrônica, né? Inclusive, eu recebi um tempo atrás uma charge muito interessante mostrando um satélite microscópico, né? Ou seja, existe a possibilidade, a gente nunca sabe, né? O grau tecnológico tem um avanço bastante rápido, e a proposição real é que a situação é essa: satélites hoje de pequeno porte
atende missões e atende funcionalidades onde, no passado, só satélites de grande porte faziam. Um outro ponto interessante falar, em termos de, quando a gente fala em tamanho de satélite, é que você vai fazer uma solução para o segmento espacial, você vai ter que atender uma determinada solução. O segmento espacial ele é reconhecido por ser muito lento e demorado, porque você tem que fazer uma série de verificações, você tem que estar confiável, não existe manutenção no espaço. Então, é um processo bastante demorado, exige muito recurso e, digamos assim, é crítico, né? Esse paradigma está sendo meio quebrado, justamente com o avanço da tecnologia. Está se trocando muito a questão de alto grau de confiabilidade, grande preço por baixo preço e grau de confiabilidade não tão alto. Ou seja, em vez de ter um grande sistema caro, você faz na força bruta, você coloca diversos sistemas menores, ou seja, se falhar um, você tem outro, né? Então, esse é um paradigma que está sendo quebrado atualmente. Aqui é bom interessante falar sobre as partes do satélite. O satélite ele é dividido basicamente em duas partes. O bus, ou plataforma, certo? Que é o chassi do veículo. Okay? E o payload, ou carga útil, é onde você vai colocar o que vai ser feito pelo satélite. Então, esse é o dizer técnico, bus e payload. Então, aqui, nós temos então, o satélite dividido em plataforma e carga útil, ou seja, bus e payload. A carga útil, normalmente, ela é dividida em dois segmentos, comunicação e sensoriamento remoto, né? Câmeras óticas, radar, ótica na parte de infravermelho, ótica multiespectral. E tem um terceiro item, que é científico. Você pode botar, que não coloquei aí, que não é muito do lado comercial, você pode botar como carga útil um experimento. Você quer ver como é que está desenvolvendo alguma coisa biológica no espaço, você quer ver o que está acontecendo com algum processo, você quer fazer alguma validação, você quer fazer uma pesquisa na ionosfera, você quer fazer medida da gravidade, você quer fazer medida do campo magnético. Então, existe também como carga útil experimentos científicos, que é um mercado mais restrito. E aí, quando nós... Isso, então, sobre a carga útil, quando a gente fala da plataforma, a plataforma ela pode ser complicada e ela pode ser simples. Você pode ter plataformas com grau de complexidade bastante alto e com grau de complexidade menor. Mas aqui os 5 principais blocos de um satélite. Ele tem o que a gente chama de suprimento de energia, ou seja, aquilo que mantém o satélite alimentado, vou falar mais adiante. O computador de bordo, que é a alma, ele tem outros nomes, ele aparece às vezes, né? Se chama OBC, OBDH, OCS e outros nomes. Temos a unidade de telecomando e telemetria, que é a unidade responsável por fazer a comunicação com o solo. O satélite, você tem a parte de comunicação muitas vezes no payload, mas o satélite ele precisa ser controlado. Você muitas vezes tem que fazer uma determinada atividade no satélite, você tem que chavear entre redundâncias, ou você tem que pegar informação. Você projetou o satélite para que ele trabalhasse numa determinada temperatura em certas partes. Mas que temperatura realmente está? Né? Se não tem informação de telemetria, você não consegue ter um projeto adequado para o próximo que você fizer. Você não tem informação do que está acontecendo no satélite. Então, é importante que ele tenha então, um método de fazer controle e pegar informações de estado de dentro do satélite. Outro ponto é o controle de atitude e, muitas vezes, de órbita, controle de atitude e órbita. O que é isso? O satélite, se vocês colocarem qualquer objeto em órbita, a tendência vai ser ele ficar parado, se fosse perfeito. Ele sempre manteria a mesma órbita. Mas não é perfeito o mundo lá fora. Tem Sol, tem diferença na gravidade, tem oxigênios perdidos, né? Tem uma série de coisas que faz com que a orientação dele não fique estável. Então, se vocês querem fazer sensoriamento remoto, se vocês querem fazer um link de comunicação com o solo e micro-ondas, se vocês não têm apontamento, atitude aqui significa posicionamento no espaço, né? Então, se vocês não têm um apontamento adequado, não vai servir para nada o satélite. Ele vai ficar cambaleando no espaço, vai apontar sua câmera para o espaço infinito e não vai apontar para a Terra. Então, a unidade de controle de atitude é muito importante. É, digamos assim, onde está o maior grau de dificuldade tecnológica.
é onde o Brasil procura, hoje em dia, ter capacitação. Em tese, o Brasil tem capacitação para fazer controle de altitude e órbita de médias plataformas. Ela tem bastante experimento, já tem alguns experimentos no INPE. O INPE recentemente inaugurou um laboratório específico para fazer ensaios na área de controle de altitude. Mas nós não temos histórico. Okay? O Brasil não lançou nenhum equipamento para fazer controle de altitude e órbita ainda. Tá? Digo de complexo, controle de altitude e órbita complexo, de espaçonaves, digamos assim, estabilizadas em 3 eixos. Outro ponto importante é o controle térmico, que eu vou comentar mais adiante. Né? O satélite está lá no espaço, né? E como é que eu vou controlar termicamente? Um tempo atrás, alguém me perguntou sobre a temperatura do espaço. Né? É uma coisa bastante interessante essa dúvida. O espaço em si ele não possui temperatura, ele é vácuo. Né? Para ter temperatura tem que ter moléculas ou tem que ter átomos. Então, a temperatura no espaço é bastante complexo de se determinar. Só tem um jeito do objeto se aquecer, é por radiação. E só tem um jeito dele se resfriar, também por radiação. Um é a absorção, que vai fazer ele esquentar, e outro vai ser a emissão, que ele vai fazer ele esquentar. Então, jogar com isso, junto com a potência dissipada dentro do equipamento, é um certo grau de complexidade. Então, em tese, a temperatura vai ser esse jogo de absorver e irradiar para manter a temperatura do satélite. No espaço, não tem temperatura. Tá? Se ele está na sombra, é menos 200 e alguma coisa. Se ele está batendo sol, dependendo se ele é um corpo preto, pode ir a mais 200 e alguma coisa. Tá? Então, quem tem temperatura é o objeto. Espaço não tem temperatura. Aqui um satélite de pequeno porte, um microsatélite, e suas partes. Tá? Aqui é só para mostrar um pouco do grau de complexidade, eu diria assim, porque a gente pode ter uma visão errada sobre satélite. A gente achar que satélite tem um grau de dificuldade diferente. Eu diria que o satélite, dependendo da tecnologia, ele é muito parecido com um carro não tripulado, totalmente automático. Okay? É bem semelhante. Só que ele ainda tem um problema, que ele tem que estar num local onde não dá para fazer manutenção, um local onde você tem um ambiente complicado em termos de características a serem cumpridas. Então, como eu havia comentado, os grandes blocos, controle de altitude. Muitas vezes a gente fala controle de altitude e controle de órbita. Tem satélites que têm controle de altitude, tem satélites que não têm controle de altitude, tem satélites que têm controle de altitude e controle de órbita. Controle de órbita é uma coisa interessante. Você colocou um objeto em órbita, você tem que manter ele naquela órbita. Você colocou qualquer objeto em órbita, a tendência dele, se ele está, digamos, numa órbita mais baixa, abaixo de 36 mil quilômetros, é de mais cedo ou mais tarde ele se chocar com a ionosfera. Ele vem decaindo, ele não mantém a órbita, porque não é perfeito. Existe uma série de componentes que pressionam com que o satélite ou o objeto venha a se chocar com a ionosfera. Então, se você não tem motores no seu satélite, você não vai manter a órbita. Então, se você botou um objeto em órbita em 300 km de pequeno massa, ele vai ficar alguns meses e vai se chocar com a ionosfera. Se você botar em 700 km, talvez você consiga 2 anos sem que ele se choque com a ionosfera. Se você botando mais alto, vai demorando cada vez mais. Mas, mais cedo ou mais tarde, vai se chocar com a ionosfera. Se vocês não colocarem um controle de órbita, se não colocarem um motor. Mas a gente vai falar o que é esse motor, o que mantém. Então, controle de altitude, sistema de suprimento de energia, parte de comando de telemetria, temos um payload ali de UHF, um transponder, tem outro transponder aqui em frequência mais alta, e sistema de propulsão. É uma visão geral do satélite. Aqui em termos de blocos, né, depois eu vou falar falar um pouco sobre esses blocos, né. Nós temos ali a parte envolvendo sensoriamentos. Você tem o satélite, você precisa de uma série de sensoriamentos para fazer o controle de altitude dele. Eu vou comentar mais adiante. Isso aqui é só para uma ilustração de como é que é um bloco geral em termos de satélite. Eu vou comentar esses blocos mais adiante. Direto sobre suprimento de energia. Suprimento de energia num satélite, 95% ou 99% dos casos vem do painel solar. Fonte primária, painel solar. Fonte secundária, baterias. São os 2 suprimentos de energia. Tem algumas exceções, por exemplo,
A Voyager, que está saindo agora do sistema solar, ela tem um motor atômico que gera calor, né? Essa é uma exceção, é extremamente caro, complexo. Tá? Normalmente, 99% dos casos, o suprimento de energia é baseado em célula solar, ou seja, se tira a energia do satélite através da energia solar. Mas nós falamos há pouco em Léo. O Léo está circulando a Terra, então ele às vezes ele passa pelo Sol, ou seja, fica exposto no Sol, e então o Léo vai pegar essa energia e vai suprir o barramento, o consumo através da energia captada do painel solar, e vai carregar uma bateria durante o período solar, para quando passar pelo eclipse, a bateria entra e supre o sistema. Então, em termos gerais, é assim que funciona o suprimento de energia. Ele tem que lidar com a transformação da energia do painel solar para os subsistemas, e ele tem que lidar com a carga da bateria e da descarga de bateria. Então, aqui é o diagrama em bloco geral. Nós temos um painel solar, nós temos um regulador shunt, que é o que chama para que converte a energia solar para o barramento. A bateria ela precisa de um sistema de controle de carga independente do tipo de bateria. Baterias, há um tempo atrás, só se usava de níquel-cádmio, está se usando lítio-íon, tem metal níquel-hidreto, tem uma série de tecnologias envolvendo as baterias. Dependendo da missão, você vai usar um tipo de bateria diferente. Uma coisa interessante também para falar da bateria é que a bateria é um processo químico. E esse processo químico, a temperatura tem que ser controlada. Se ficar muito frio, o processo químico não funciona, a bateria não gera calor, não gera energia. Se ficar muito quente, a bateria sobreaquece e danifica a bateria. Então, a bateria é um elemento delicado. Você tem que fazer todo o controle de carga dele e o controle de temperatura dele à parte. Falar um pouco de propulsão em termos de satélite. Quando você está, então, digamos, no vácuo, você está em órbita, você não tem nenhuma, digamos assim, nenhuma maneira de exercer um empuxo no veículo sem expelir massa. Okay? Você precisa expelir massa para você conseguir fazer o satélite se mover, ou girar, ou se posicionar, trocar de posição. Então, daí que vem essa classe de motores para satélites. Os motores, normalmente, ficam relacionados ao preço também, muitas vezes, do satélite. Quando a gente fala em utilizar motores, a gente está falando em ter um custo elevado no satélite. Você precisa ter um tanque para armazenar o combustível. Esse combustível, a maioria das vezes, é um combustível bastante tóxico, é o mais comum e conhecido, a hidrazina. E esse combustível, então, ele é armazenado em tanques de titânio e são expulsos através de um motor. Muitas vezes eles são ionizados, o gás é ionizado e expulso para gerar empuxo. Ou seja, você, em tese, expele em alta velocidade massa de um gás para dar um empuxo para reposicionar o seu satélite. Então, isso implica que, mais cedo ou mais tarde, o combustível vai acabar, que é o caso de muitos satélites. A maioria dos satélites que vêm a cair, muitos deles não foi uma falha interna, simplesmente terminou o combustível, e aí eles vão perdendo a sua órbita. Então, dentro dos combustíveis, nós temos os três principais. Tem um quarto aqui, está se tornando mais comum nos dias de hoje, que é digamos assim, utilizar os raios solares para manter a órbita do satélite. Raio solar, ele, quando pressiona com a superfície, ele gera um esforço, ele gera lá alguns nanonewtons. E esses nanonewtons, dependendo da situação, eles podem servir para alguma coisa. E, então, existem algumas proposições já de, digamos assim, controle, manter a órbita do satélite através de velejamento solar. Está bem na moda agora esse tipo de proposição. Mas nós temos, basicamente, três grandes áreas de motores. Aqui, esse térmica nuclear é a das Voyager. Na verdade, ele é um motor térmico baseado em energia nuclear. Mas o mais comum, que
é o motor elétrico. A gente chama motor... aí tem diversos tipos de motores. Nós temos motores normalmente, que a gente chama de spray, né, de jato. Temos um efeito Hall, temos diversos tipos envolvendo a aceleração, que nem fosse uma válvula, você acelera a molécula de maneira a dar o maior empuxo possível. É por isso que eles são chamados de motores elétricos, porque normalmente eles estão envolvendo, digamos assim, ionizar o gás. Falar agora sobre o controle de altitude e órbita, né? Então, um grande problema é manter a altitude do satélite. Mas como é que eu vou manter a altitude do satélite no espaço? Eu preciso, então, primeiro saber que altitude ele se encontra. Eu preciso ter sensores. Então, eu vou comentar mais adiante. Existem diversos tipos de sensores que vão dar a posição que o satélite se encontra. E, a partir dessas informações, desses sensores, eu vou passar para o computador de bordo resolver o problema. Ele vai atuar em controladores internos, a gente chama controladores de torque ao momento, dentro do satélite, que vai realimentar. Então, isso é um sistema de controle realimentado, onde o objetivo é manter o apontamento. Existe grau de complexidade aqui. Você pode querer um apontamento com um erro grande, de vários graus. Você vai usar uma tecnologia mais simples. Mas tem casos onde você tem grandes sensores, você consegue imaginar, vocês estão a 1.000 quilômetros de distância do solo, e vocês querem tirar uma fotografia do solo com resolução de 1 metro. Vocês conseguem imaginar que 0,001 grau lá em cima vai significar que vocês vão errar completamente, ou, se não tiver o controle, ficar balançando também, né? Balançando não é o caso. Se você não conseguir manter o apontamento, você não consegue dar o grau de exatidão que você procura. Então, isso implica em ter sensores mais sofisticados, que eu vou comentar mais adiante. Muitas vezes, você também faz um controle de apontamento via solo. Você dá um comando para digamos, apontar para uma área específica, né, e aí depois o sistema que obedece esse comando de solo para fazer esse apontamento. A maioria das vezes, o satélite ele tem um apontamento fixo, perpendicular ao solo, passa pela superfície e ele faz a varredura do solo. Mas tem casos onde você pode movimentar o satélite para ele fazer uma cobertura lateral, né? Então, aí vem um comando de solo para fazer essa alteração. Então, quando a gente fala de satélite tem basicamente 2 tipos de satélite quanto ao controle dele, interno dele. Tem o que a gente chama de estabilizado nos 3 eixos. O satélite ele tem um painel solar, normalmente, que se abre, e você quer manter ele estável em relação ao Sol, esse painel, e você quer manter também estável em relação à atividade que você quer fazer de apontamento ou em relação ao solo. Então, esse tipo de satélite ele tem que ter estabilizado nos 3 eixos. Você é um satélite, normalmente, com complexidade um pouco maior. E os satélites mais simples, foram aqueles que apareceram lá no início, são satélites que têm giro, são espinados. Né? Satélites de comunicação, vários satélites de comunicação lá dos anos 60, 70, 80, são desse tipo. O satélite, vocês conhecem a questão da física, vocês têm alguma coisa girando, a tendência é a inércia é continuar girando. Então, satélites que possuem giro, ou seja, chama de com spinner, são satélites onde eles são estáveis porque aquele momento se mantém um satélite estável. Se acontecer qualquer distúrbio que queira fazer com que o satélite saia de posição, pelo efeito giroscópio, ele vai evitar que ele se movimente. Então, a pressão solar, a mudança digamos assim, da gravidade em relação ao ponto que está passando o satélite, uma série de coisas que poderiam... Ou você vai fazer uma correção de órbita, que você disparou um motor, que pode causar perturbações no satélite. Ele estando girando, ele se torna mais estável. Então, pode parecer um pouco, digamos assim, esquisito, mas o satélite que está espinando, girado, ele é mais simples, porque você precisa controlar só 1 grau de liberdade. Você não precisa controlar os 3 graus de liberdade. Quer dizer, você precisa controlar só 2 graus de liberdade, você não precisa controlar os 3 graus de liberdade. Ok? Faltou um comentário. E, às vezes, então nós temos
o que não tem, então, bias, né, que não é girante, e tem outro com bias que é girante. E aí a gente pode ter aquele que todo satélite gira, ou podemos ter aquele que tem uma parte girante e a parte, por exemplo, que está uma antena fixa. Ou seja, tem parte do satélite girando que dá a questão da estabilidade do satélite, e outra parte mantém um apontamento, ela não é espinado. E muitas vezes também tem o híbrido, tem as duas coisas. Você pode ter ele estabilizado durante um tempo e ele pode estar espinando durante outro tempo. Aqui um pouco sobre sensores. Então, o satélite está no espaço, como é que ele vai descobrir que posição ele se encontra, que atitude ele se encontra? Ele precisa de sensores. Esses sensores são sensores, normalmente, sensores ópticos, magnéticos. Tá? O sensor de sol, é o que o próprio nome está dizendo, ele busca, então, manter a atitude do satélite baseado em relação ao Sol. Ou seja, você tem o Sol, você consegue fazer um posicionamento. Usar só o sensor de Sol dá um certo erro, não é muito preciso o uso do sensor de Sol. Mas num satélite grande, num satélite GEO, ou em satélites complexos, são utilizados vários sensores, não é usado normalmente só um tipo de sensor. Para dar confiabilidade do sistema, se usa diversos sensores. Sensores de solo, de terra, que, ou seja, vão ficar olhando para a terra, vão ficar olhando, digamos assim, a curvatura. Muitas vezes é um sensor que fica olhando o horizonte e vê a curvatura da Terra. Então, quando o satélite está em órbita, e botando esse sensor contra, digamos assim, a tangente da Terra, ele vai ver uma curvatura. Então, conforme essa curvatura está num sentido ou no outro, o satélite vai saber como é que está a posição dele em relação a essa curvatura. A exatidão dele também não é tão alta, também não é tão boa, que nem o sensor do Sol. E existe o grande sensor, aí, digamos, o melhor sensor que existe, são os sensores de estrelas. São sensores que observam determinada formação no céu, ou seja, pega um grupo de 10, 12, 15 ou 20 estrelas e usa esse grupo de 10 e 15 estrelas para dar a posição do satélite. É um sensor caro, complexo. Poucos países do mundo têm capacitação de desenvolvimento desse tipo de sensor. Tem sensores magnéticos, magnetometrômetros, tem giroscópios, acelerômetros e sistemas de RF. A gente pode botar um GPS para pegar a posição. Pegar a posição do satélite, a gente consegue pelo satélite, mas não a gente consegue a atitude. A atitude você vai ter que usar sensores, ou sensor magnético, que no caso pega o campo magnético da Terra, e em relação ao campo magnético da Terra, você vai saber qual é a posição do seu satélite. Então, os sensores vão dar informação para o satélite se manter posicionado. E você vai ter que atuar em atuadores para que você tenha o posicionamento dele alterado. Então, você está no espaço, você quer mudar de órbita, você usa um motor. Mas você quer mudar a atitude dele, a posição que ele se encontra no espaço, você pode usar também motores, né, pequenos jatos para corrigir a atitude, mas o mais comum é usar rodas de momento, ou rodas de reação, giroscópios com controle de momento e bobinas, torquímetros, que a gente chama. Então, aqui tem um exemplo. Então, dos sensores ópticos, normalmente. Aqui tem um exemplo de um motor, de um thruster, que espelha através do bocal aqui o gás para dar um determinado momento no satélite. Temos as rodas de reações e as rodas de momento. O que são isso? Você está no espaço e você quer movimentar o satélite. Você não tem nenhum lugar para se apoiar, mas você tem dentro um dispositivo chamado roda de reação. Roda de reação nada mais é do que uma roda que é girante, que está acoplado num sistema magnético, é como se fosse um motor. Então, se você dá uma beliscada, digamos, no estator desse motor, você quer colocar ele para operar, você dá uma beliscada, você vai querer fazer aquela massa girar, você vai gerar um momento contrário do que você quer fazer. Então, a gente chama isso de roda de reação. Reação ao momento que você está tentando fazer. Tá? E a roda de momento é muito parecida com a roda de reação. Roda de momento é uma roda que está girando já continuamente, ela ajuda a dar estabilidade
dentro. Aqui tem exemplos de roda de reação e roda de momento. Nada mais é do que um motor com um cilindro girando em alta velocidade, com um dispositivo girando em alta velocidade. Então, se você quiser girar para um sentido, você faz essa roda girar um pouco mais rápido. Aí você vai girar para aquele sentido. Agora, você quer girar um sentido contrário, você vai querer desacelerar essa roda. Então, você consegue. E, obviamente, isso é para um eixo. Você precisa, conforme a estabilidade do seu satélite, ter para os outros eixos. O torquímetro é muito comum. Aqui nós estamos falando de componentes caros, com grau de tecnologia bastante elevado. A gente está falando de componentes de 10, 20, 30 mil dólares. O torquímetro é o dispositivo mais comum. Nada mais é do que uma bobina magnética. O torquímetro ele vai gerar um campo magnético contrário ao campo magnético terrestre para posicionar o satélite. Tá bom? Então, nós temos o torquímetro, o torquímetro é um componente bastante comum. Então, aqui vai ser bastante, digamos assim, enfadonho, mas vamos comentar rapidamente. Cada um desses tipos, nós podemos, então, para fazer controle de altitude, nós podemos usar motores gás, podemos usar controle magnético, controle gravitacional, radiação solar, rodas de reação, e cada um deles tem uma questão envolvendo uma vantagem e uma desvantagem em se usar um desses dispositivos. Mas o importante para se botar em cabeça, se manter em mente, é que, se nós usamos motores, nós precisamos de combustível. Solução cara, e é uma solução que vai dar uma vida útil reduzida à solução. Normalmente se utiliza motores, se usa rodas de reação e rodas de momento para se fazer o controle de altitude. Controle térmico. Falar rapidamente sobre o controle térmico. Como eu havia comentado, o controle térmico pode não ser muito simples. Então, o que o satélite tem que fazer? O satélite ele recebe radiação solar, e ele recebe o que a gente chama de radiação albedo, que é reflexão na Terra. Essa radiação ela varia muito, se está passando mar ou se está passando solo aqui. E tem a radiação da Terra. A Terra, quando ela por ter sido submetida ao Sol, ela aqueceu, ela também transmite o infravermelho. Se não me engano, isso aqui é em torno de 5%, isso aqui pode chegar até 20%, passando pelo mar, e o restante é direto, do total. Então, o que nós temos? O satélite ele vai estar girando ao redor, vai estar orbitando a Terra. Então, nós temos um certo grau de complexidade. Né? Nós vamos ter uma série de radiações vindo, ora direto, ora indireto, ora pegando frontalmente, ora pegando de lado. Então, resolver o lado térmico normalmente envolve simulação. Né? Você tem ferramentas para fazer análise, para fazer o controle térmico. E aí, o que você vai fazer para fazer o controle térmico? O controle térmico só tem duas coisas. Você tem que absorver calor para esquentar, ou gerar calor dentro para esquentar, e para resfriar você tem que irradiar. Tá? Não tem outro método para você desfazer. Dentro existe trocadores de calor para você manter o calor, passar o calor daqui para cá, a gente chama de heat pipers, tem uma série de mecanismos. Mas em termos externos, você tem que lidar então com quanto o satélite absorve e quanto ele emite. E aí isso está envolvendo o acabamento do satélite. Você vai controlar o tipo de tinta que você utiliza. Né? Você vai usar uma tinta branca, o satélite vai ser frio, reflete. Você vai usar uma tinta preta, o satélite vai esquentar na hora do sol. Tá? É só um exemplo. Normalmente, o projeto satélite, então, em termos térmicos, ele procura ficar o mais frio possível, tá? Desde que a tecnologia opere. Né? Porque, assim, caso a temperatura inferior chegue a um determinado limite, você liga aquecedores dentro. E você ligando aquecedores, você mantém a temperatura. Isso acontece para a bateria. A bateria esfria, você liga o heater dela e você aquece ela. Então, o contrário, ou seja, você contém uma solução. Agora, por outro lado, se você tem o sobreaquecimento, você vai ter o seu satélite danificado. Aqui, então, um exemplo da solução. Internamente do satélite, nós temos várias fontes que geram calor dentro do satélite. São as perdas dentro do satélite. O satélite tem componentes, dispositivos, e eles geram energia internamente. Você tem que lidar com essa energia. Então, essa energia está sendo gerada, mais a energia que está sendo absorvida direto do Sol,
da reflexão e do infravermelho da Terra, essa energia mais essa energia tem que ser balanceada com aquela que é irradiada. Tá? E aí, então, isso causa, você coloca uns termômetros dentro do seu satélite, você vai ver que a temperatura pode, em vários lugares, vai ficar oscilando conforme o satélite eclipse, fica no escuro ou fica no sol. Isso vai depender do controle térmico, vai depender de onde estão os termômetros, o que você vai fazer. Ou seja, o controle térmico tem um certo grau de complexidade no satélite. Envolve a questão, normalmente envolve física, solução de física. Você utiliza muito aqui simuladores para resolver o problema, ANSYS ou outro semelhante. Aqui um exemplo de um bloco colocado no espaço, o lado de cima pegando o Sol e o lado de baixo não. Né? Então, para a superfície, depende do material, a superfície vai lá em cima, vai em alta temperatura, e o outro lado fica frio. É só uma simulaçãozinha que foi colocada aí. Controle térmico. Então, o controle térmico pode ser complexo. Então, você pode ter uma rede interna dentro do satélite de heaters, de aquecedores que você coloca e você vai espalhando. Ficou frio, a temperatura da bateria, liga o heater. Né? Então, isso tudo tem que ser um controle automático. Aí coloca um grau de complexidade de que nada pode falhar. Nem o heater pode falhar. Se o heater falhar, a bateria congela, você perde energia, você perde o satélite. Então, um ponto interessante do satélite envolvendo é que, normalmente, o projeto de satélite ele é um projeto que não admite falha simples. Isso é digamos assim, uma padronização para o projeto de segmento espacial. Qualquer falha em qualquer componente não pode levar à perda do satélite. Tá? É um procedimento. E fora isso, e para que você consiga isso, você vai precisar de redundâncias. Né? Então, se um heater deixar de funcionar, você tem que ter outro heater. Se uma bateria deixar de funcionar, você tem que ter outra bateria. Né? Se uma célula solar deixar de funcionar, você tem que ter outra. Se um computador de bordo deixar de funcionar, você precisa ter outro. Essa é a filosofia geral para satélites. Tem algumas exceções, que são satélites de muito pequeno porte, digamos assim, você tem um risco muito grande. Né? Porque a gente pode pensar que o custo do satélite é baixo, mas você tem que lançar ele. E o custo de lançamento varia muito. Pode ser de 5 a 10, 20, 30 mil dólares por quilograma. Tá? Então, é um custo também a ser colocado. Então, essas questões envolvendo confiabilidade são importantes no segmento espacial. Você procura ter, então, uma solução com um alto grau de confiabilidade. Isso que diferencia um pouco o segmento de satélite de outros segmentos. Uma palavra muito comum que a gente escuta aí são os transponders. Né? O que é um transponder? Transponder nada mais é que uma unidade de um payload de um satélite, um payload de comunicação. Então, um tempo atrás, antigamente, se tinha um transponder só para fazer uma cobertura de uma área, para fazer a comunicação, para você fazer broadcasting com o solo. Hoje em dia, você tem diversos transponders, e cada transponder normalmente é associado a uma antena para atuar numa determinada área. Né? Então, você tem, muitas vezes, o tamanho de um satélite GEO é dimensionado pelo número de transponders que ele tem. 40 transponders, 60 transponders, 80 transponders, e assim por diante. Antigamente, também, um comentário rápido, né? A gente utilizava para comunicação, a banda de comunicação era uma banda fixa, você transmitia e usava a banda de maneira completa. Hoje em dia, todas as tecnologias na área de modulação são sistemas que utilizam divisão do tempo da banda de comunicação, ou seja, são tecnologias digitais. Então, algo também interessante para se comentar é que nós tivemos avanços não só em termos de tecnologias, mas a gente também teve avanços em termos de soluções tecnológicas, ou seja, de ideias. Né? Então, nos dias de hoje, quando vocês falam no celular, vocês não falam mais em tempo real, digamos assim, em tempo real direto. Né? A sua voz ela é comprimida e ela é transmitida, e você, fazendo aqui um chute, né? Você está falando durante um segundo, né? Mas aquilo que você vai fazer é fracionado e você utiliza lá durante microsegundos a banda durante alguns tempos. Né? Então, isso tudo é digitalizado. Então, você consegue dividir mais usuários para o mesmo tempo, né? Ou seja, você não fica utilizando aquela solução completa. Então, soluções digitais para a área de comunicação também é algo que estava sendo bastante utilizado, principalmente no segmento espacial. O segmento espacial, conforme comentado, ele é um segmento que ele fica 10, 15 anos, então você realmente tem que procurar utilizar a tecnologia
mais, digamos assim, avançado em termos de capacidade de comunicação, velocidade, assim por diante, justamente que você tem que fazer para que ele não se torne tão obsoleto tão cedo. Aqui um exemplo de comunicação com solo. Você vai fazer, então, o controle do segmento espacial através de um sistema de rastreamento em solo. Você vai fazer o controle separado. Solução de solo é uma solução que você, normalmente, quando o satélite, você possui mais de uma antena para dar redundância. Existe uma certa complexidade na hora que você faz o controle do satélite via solo. Aqui eu vou falar um pouco sobre o computador de bordo, chamado de OBDH, OBC. Tá? O computador de bordo, nesse caso, ele é o gerenciador do sistema. O computador de bordo é o que vai gerenciar as informações com o payload, é o que vai gerenciar a propulsão, é que vai gerenciar, pegar as informações do suprimento de energia, vai fazer a parte envolvendo a comunicação. Controle térmico, muitas vezes, também, às vezes, está na mão direto do computador. Então, digamos assim, a solução do computador de bordo ela é o coração em termos de atividade dentro do satélite. Mas, muitas vezes, a gente pode depreciar certas coisas que são complexas, né? Quando a gente fala de estruturas e dispositivos mecânicos para o espaço, existe um grau de complexidade bastante alto. Você quer dar o maior... No espaço não tem vibração, no espaço não tem problemas mecânicos, digamos assim, mas o problema está em colocar o satélite no espaço. Para colocar no espaço, você tem que colocar num lançador, e o lançador ele vibra um bocado, tem ondas acústicas, tem uma série de problemas. Então, o satélite de vocês ele tem que ter uma rigidez para poder ser colocado no espaço através do lançador. Em tese, você podia usar lá uma folhinha de alumínio fininha lá para dar toda a sustentação para o seu satélite, mas só que você não consegue lançar isso. Quando você está no espaço, você não tem esforços, que nem nós temos aqui por causa da gravidade. Então, a estrutura para coisas que já estão no espaço poderiam ser estruturas frágeis, mas não é assim por causa que o lançamento exige uma estrutura bastante resistente. E quando a gente fala de resistência, a gente fala de usar metais e compostos, né? E aí isso envolve, muitas vezes, acrescentar peso. Então, existem soluções para que você tenha a maior possível rigidez do seu sistema, utilizando a menor massa possível. É a tecnologia que a gente chama honeycomb, tá? Que é muito utilizada para fazer estruturas de satélite. E também tem outros problemas no espaço. No espaço, quando a gente fala de estruturas, quando a gente fala de materiais, a complexidade está escondida. Você está no espaço, você tem que lidar com o ambiente espacial. O ambiente espacial, em órbita não muito alta, é bastante corrosivo. Pode parecer estranho, né? Mas como é que é? Mas não tem oxigênio. Mas tem pouco oxigênio, tem muito pouco. Só que esse pouco oxigênio ele passa em alta velocidade com a superfície metálica. Então, ele, apesar de ser pouco, ser restrito, esse oxigênio em alta velocidade, se chocando com uma superfície, ele vai erodir a superfície. Então, você tem que saber quais são os materiais que você pode usar, você tem que saber quais são os acabamentos que você pode usar. Então, existe toda uma engenharia de materiais, uma engenharia química, engenharia físico-química envolvendo os componentes e materiais para um satélite. Não é simples, não é tão. Você tem que ter uma série de cuidados. Tem materiais que você não pode usar. Porque quando você entra no espaço, você não pode usar, por exemplo, graxa, você não pode usar óleos. Qualquer dessas coisas vão volatilizar. Elas vão sumir no espaço, né? Você não tem, a gente está acostumado com a solução na Terra, mas ou seja, você tem um dispositivo mecânico e ele tem que estar móvel, simples. Como é que você vai lubrificar um dispositivo móvel no espaço, né? Então, a gente não pode esquecer do segmento de estrutura, segmento de materiais, segmento de compostos, tá? Que é bastante particular para o segmento espacial. Vou falar um pouco sobre tecnologia de solo. Normalmente, estações de controle têm diversos tipos de antenas, diversas antenas, muitas delas fazendo redundância e atuando em mais de um satélite. Então, basicamente,
o que se tem? Tem o que a gente chama de estação de controle. Estação de controle vai ser aquele responsável, então, para mandar os comandos para o satélite. Normalmente, as estações de comandos não são muitas, mas, às vezes, as estações de comando elas são divididas entre os países, né? Então, por exemplo, o Brasil tem uma parceria com a China num satélite. Quando o satélite, para que o Brasil tem parceria com a China, passar sobre a China, os chineses, lá com a estação de controle, podem fazer algum comando solicitado por aqui, e vice-versa. Tá? E também parcerias com diversas entre países você pode dividir. Então, mas, de modo geral, então, você tem um centro de controle e você tem uma estação de terra e você vai ter o seu usuário final, onde você vai transmitir dados. E, às vezes, as coisas estão separadas. Tá? Você tem a estação de controle e você tem hubs separados para fazer uso do serviço. Não necessariamente a estação de controle está junto com o usuário que vai fazer o uso do serviço. Aqui é só para mostrar um pouco da complexidade de uma estação de controle de terra. Tá? Vou falar sobre tecnologias de lançamento. Basicamente, nós temos duas grandes tecnologias para fazer lançamentos, fazer foguetes no segmento espacial. Nós temos uma tecnologia um pouco mais antiga, que é combustível sólido, e uma tecnologia um pouco mais recente, que é envolvendo combustível líquido. O Brasil ele tem capacitação nos dois, mas tem pouco histórico em combustível líquido. Okay? Combustível sólido é o mais barato e mais fácil de fazer, mas não é muito confiável. Combustível sólido nada mais é do que um grande rojão. Né? Uma vez acendido, você não consegue mais apagar. O grau de risco é bastante elevado em fazer uso dele. Né? Você tem um pouco mais de controle na questão de combustível líquido. Uma outra coisa interessante para a gente falar, principalmente quando a gente fala de lançamento, é que vocês querem botar um satélite em órbita. Então, em tese, quem é responsável por colocar o satélite em órbita é o lançador. E, na maioria das vezes, o satélite, no caso, principalmente LEO, a órbita polar ela é garantida pelo lançador. A órbita inclinada é garantida pelo lançador. Agora, para a GEO tem um pouquinho diferente. O lançador ele não chega aos 36 mil quilômetros. O lançador ele chega numa órbita mais baixa, que a gente chama de uma órbita de estacionamento. Tá? Nessa órbita de estacionamento, o satélite é colocado, e dali o satélite GEO ele vai ter acionar os seus motores, que vai fazer um processo de aceleração elíptica, que vai colocar ele na estação, na órbita final, com inclinação zero. Tá? Então, também pode parecer um não entendimento. Quando a gente fala de botar em órbita um satélite GEO, nunca se coloca o GEO direto na órbita, ele se coloca na órbita mais baixa. Isso tem a ver com solução de menor custo. Centro de lançamento, tem diversos no mundo, e o melhor centro de lançamento do mundo, casualmente no Brasil, onde tudo é melhor. Tá? Alcântara. Alcântara tem a melhor posição, está próximo do Equador. Quanto mais próximo do Equador, menor combustível você precisa para botar os seus artefatos em órbita. Mas não é só esse o problema, você escolher uma base. A base você tem que estar próximo do Equador para economizar combustível, mas você também, quando você lança, os seus subestágios não podem cair em cima da população local. Então, o Brasil, ali à base de Alcântara, ela tem uma região de mar com bastante acessível, ou seja, você vai lá fazer lançamento e os seus estágios vão cair no mar, e mesmo que não caia no mar, é uma região bastante desabitada, ali, se for fazer um apontamento um pouco diferente. Tá? Então, ele é digamos assim, em termos de posição e vantagens, é a melhor base que se tem. O Brasil procura já há um bom tempo fazer uso dessa base, porque ela, em termos estratégicos, ela é interessante para qualquer país, mas só recentemente o Brasil, em 2003, no governo Lula, foi criada uma empresa, o nome é ACS, Alcântara Cyclone Space. Essa empresa é uma empresa com parceria com a Ucrânia. Essa empresa, então, é 50% Brasil, 50% Ucrânia. O Brasil entra com a base, entra com a infraestrutura da base, e os ucranianos entram com o lançador, e os dois países querem, digamos assim, entrar nesse mercado bastante rentável, que é lançamento comercial de satélites. Então, esse é o objetivo por trás. Tá? Está atrasado esse programa, e se prevê que talvez para 2015 vai se ter o lançamento. Então, o Brasil almeja para 2015 ter o seu primeiro lançamento
de território brasileiro. Tá? Então, o pessoal está bastante confiante que os investimentos estão aí, está se fazendo, a infraestrutura está com algum atraso. Em tese, o lançador já está pronto, está esperando a infraestrutura ficar pronta. Tá? Tem muita gente vendo com que isso vai ser muito bom para o Brasil em termos de segmento espacial. É um segmento comercial que vai competir com o Ariane, em certo ponto, para certa classe, né? Mas pode se expandir. E a base de Alcântara não é uma base, ela, no caso, ela tem essa atividade da CS, é uma atividade particular, mas ela pode comportar outras proposições. Recentemente está se tentando fechar algum acordo com os Estados Unidos, também para os Estados Unidos fazer uso da base. Se tentou no passado, temos alguns problemas. O próprio Brasil, dentro do seu programa de lançadores chamado Cruzeiro do Sul, que eu vou comentar mais adiante, também faz uso quer fazer uso da base de Alcântara e também a Barreira do Inferno, que é próximo. Centros de controle terrestre, tem ali no meio da América Latina, Cuiabá, que é o centro de controle do INPE. Tem diversos centros de controle no mundo. Aí. Efeitos de espaço. Agora vamos falar uma coisa um pouco interessante. Aí, tá? Então, em termos gerais, em termos de tecnologia, a tecnologia espacial ela é diferente da tecnologia comercial, ela é diferente da tecnologia de automóvel, basicamente pela questão envolvendo a confiabilidade do sistema. Né? Em termos de tecnologia, não é muito diferente além disso, mas o problema é a aplicação. O satélite ele tem que ser colocado num ambiente diferente do ambiente terrestre. A Terra ela é abençoada pelo seu campo magnético. O seu campo magnético é um tipo de um escudo. O Sol ele é um grande canhão que está disparando partículas atômicas, subatômicas para tudo quanto é lado. Então, se você se expõe a essas partículas, você vai ter problemas envolvendo radiação e vai ter problemas diversos. Né? Então, o campo magnético terrestre funciona como um escudo. Então, o vento solar é um vento que carrega basicamente duas partículas, prótons e elétrons, em alta velocidade. Esses prótons e elétrons em alta velocidade, eles, quando reagem com a massa, eles são desacelerados e eles geram radiação. Né? Então, eles geram radiação a partir do processo que eles são desacelerados. E, muitas vezes, tem outras partículas, e os próprios prótons, eles são tão energéticos que eles passam pela blindagem da espaçonave, do satélite, e atingem o seu circuito eletrônico, causando eventos neles. Esses eventos podem ser eventos momentâneos, não destrutivos, e podem ser eventos que podem causar algum tipo de dano ao componente eletrônico para você, que você tem. Então, o ambiente espacial tem esse problema. O ambiente espacial tem o que a gente chama de efeitos da radiação, que depende da órbita que você vai colocar. Então, aqui está uma demonstração dos dois campos de Van Allen. Né? Se coloca o Léo aqui embaixo do primeiro, né? E o Mel aqui para cima, e o gel se põe lá em cima, para evitar o cinturão de Van Allen. O cinturão de Van Allen nada mais é do que aquelas partículas que passaram por essa blindagem desse campo magnético e ficaram capturados no tipo de uma garrafa magnética. Eles ficam capturados ali dentro, mas aqui parece que tem ser bastante efetivo o escudo, mas, na verdade, isso aqui é só figurativo. Boa parte dos prótons e elétrons continuam trafegando ali. Então, você vai ter o efeito da radiação em qualquer ponto que você colocar em órbita, no GEL ou no LEO. Tá? Então, lidar com isso é problemático. Então, o problema da tecnologia espacial é, se você não tomar certos cuidados e você colocar em órbita, sua missão pode acabar prematuramente. Se você utilizar componentes sensíveis à radiação, que se chama, não vai funcionar. Ou vai funcionar por pouco tempo, vai degradar e vai danificar. Então, se o dispositivo, dependendo da tecnologia, se é um dispositivo óptico, tem uma degradação maior, se o dispositivo é dispositivo MOS, tem a ver com microeletrônica, dependendo do tipo de tecnologia que você está usando, é mais sensível ou menos sensível. E aí você pode usar componentes, você pode ir no mercado internacional e comprar componentes resistentes à radiação, se você tiver dinheiro e se você tiver autorização do governo americano. Tá? Então, são duas coisas que normalmente acontecem. Você tem a dificuldade de adquirir o componente. Já existe componente para o segmento espacial que é resistente à radiação, mas são componentes extremamente caros e são componentes, quando fabricados nos Estados Unidos, controlados. Você tem que dizer o que você vai usar com antecedência e depender da boa vontade de ter uma aprovação.
Então, soluções espaciais são soluções controladas. Tecnologia de segmento espacial são tecnologias controladas. O Brasil tem essa dificuldade. Então, por exemplo, o Brasil tem parceria com a China no satélite Cibers, e esse satélite Cibers ele é um satélite civil para assessoramento remoto. Ele é usado mesmo para ver recursos terrestres. Mas é controlado pelo governo americano. Nenhum componente dentro do Cibers é fabricado nos Estados Unidos que seja para aplicação espacial. Eles não fornecem. Então, isso causa uma série de dificuldades. Você sabe que um dos maiores fabricantes em termos de tecnologia de componentes é os Estados Unidos. Então, você tem uma série de dificuldades de adquirir componentes para esse mercado. Vamos adiante. Aqui está falando um pouco mais. Então, por exemplo, nesse cinturão aqui é mais comum nêutrons, mais comum elétrons, e nesse aqui é mais comum prótons no Van Allen fora. Agora vamos falar um pouquinho sobre lixo espacial. Isso aqui é uma montagem em função do lixo espacial que se encontra ao redor da Terra nesse momento. Tá? Então, o que tem de interessante nesse lixo espacial? Isso aí está tudo mapeado com coisas acima de 10 centímetros. Isso são objetos, pode ser até meteoros, mas satélites diversos. Né? Então, vocês podem olhar assim, inclusive aqui você pode ver a órbita GEO aqui, ao redor aparentemente. Né? Vocês podem ver que você pode pensar em colisão, mas está cada vez mais cheio, digamos assim, a órbita. Né? Então, é uma preocupação hoje em dia com o lixo, mas é a principal preocupação na hora do lançamento. Na hora que você for lançar, você tem que procurar uma janela de lançamento, que é a janela que é menos propícia a colidir com esse lixo espacial. Programa brasileiro. O programa brasileiro ele tem lá seu passado com os satélites SCDs do INPE. INPE sempre foi digamos assim, referência brasileira em soluções espaciais. O INPE ele é verticalizado. O INPE tem um grande laboratório, o INPE tem pessoal capaz de fazer desenvolvimento de segmento espacial. E o INPE gerenciou esses programas aqui, os Cibers 3 e 4. O INPE, ele, com parceria com a China, então, agora vai ser para ser lançado agora, em outubro, o Cibers 3. Tá? Esses outros são proposições ali, o Amazônia. Aqui é o GEL, esse é outro nome do GEL brasileiro, o SGDC-1. Então, dentro do programa de lançadores, eu falei há pouco para vocês no Cyclone. Então, isso aqui é a solução Brasil-Ucrânia. Isso aqui é a solução do DCTA. Isso aqui é a solução da Força Aérea Brasileira na área de lançadores. Nós temos os programas VLS. Ano que vem vai ser lançado o VLS. Vai se tentar lançar o VLS pela terceira vez. 2 vezes teve problema de motores e uma terceira vez explodiu com a base. Então, agora, ano que vem, nós vamos tentar a 4ª vez. O programa VLS é veículo lançador de satélites. E tem outros foguetes. O DCTA teve sucesso em parcerias aí para alguns tipos de lançadores. Tem parceria com algum setor na Alemanha. Não tenho acompanhado, mas o DCTA teve um grande sucesso já na área de lançadores. É bastante promissor esse trabalho que eles estão fazendo, e existe possibilidade de parceria com a Ucrânia para acelerar o desenvolvimento na área de lançadores. Aqui, só para ter uma visão rápida do LIT, do INPE, Laboratório de Integração em Testes. O INPE, ele, além então, dessa capacitação de recursos humanos muito grande, eles têm um maior laboratório para fazer ensaios de testes espaciais do hemisfério sul do planeta. Não existe nada igual a isso no hemisfério sul. Austrália, África do Sul, ninguém tem disso. Então, é uma capacitação única, em câmara de termovácuo. Essa câmara de termovácuo aqui, eu acho que é a 3ª ou a 4ª maior do mundo. Tá? E agora, recentemente, o INPE ganhou recursos para poder fazer integração de satélite GEO. Até então, essas capacitações são para fazer integração de satélites de porte um pouco menor. Eles vão ter capacidade de fazer integração de satélite GEO. Então, o INPE o LIT, em especial, digamos assim, um instituto de referência. Lá, então, eles podem fazer todos os tipos de ensaio. Ensaio de termovácuo, ensaio de vibração, ensaio de eletromagnético, ensaio acústico, tudo verticalizado dentro do laboratório. O INPE, então,
ele tem especialidades em ciências espaciais, atmosférica, previsão do tempo, engenharia espacial, observação da Terra, rastreamento, laboratório de integração e testes, e ele é espalhado pelo Brasil. Tem uma unidade do INPE aqui em Santa Maria, junto à Universidade de Santa Maria. Desenvolvimento tecnológico. Tá? Então, quando a gente fala de desenvolvimento tecnológico no espaço, nós estamos falando, então, desses segmentos básicos. Controle da espaçonave, lançamento, suprimento de energia, comunicação, estrutura, a missão e o payload. Você precisa fazer missão. Né? Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter física, vamos ter astrofísica aqui. Né? Estrutura, engenharia mecânica, materiais, engenharia química, engenharia física, parte de comunicação, eletrônica aplicada direta, power também, lançadores. O Brasil está, digamos assim, procurando esses 2 pontos, que são o restante, digamos, a gente tem uma capacitação. O Brasil está procurando atender esses 2 pontos, tanto na parte de controle, de atitude e órbita, como a parte envolvendo lançamentos. Já se tem a capacitação, só não se tem o histórico em relação a isso ainda. Só para mostrar, existe, quando você trabalha a nível de sistemas para uma solução espacial, você vai ter que fazer o levantamento de objetivos da missão, requerimentos da missão, você vai ter que determinar o lançador, requerimentos para os satélites, parte do segmento de solo, requerimentos de subsistemas. Existe uma série de atividades. Aí, o foco do segmento de desenvolvimento espacial é engenharia de sistemas. Okay? Ou seja, você pode imaginar ter suprimentos de energia sendo fornecidos e você pode, então, resolver criar um satélite através de partes de diversos fornecedores. Você faz a solução, você adquire, digamos, seus subsistemas e monta seu satélite para atender uma determinada missão. Então, a parte envolvendo a engenharia de sistemas é o foco do desenvolvimento espacial. Requerimentos de sistemas. Só para dar aqui tem uma parte dos requerimentos necessários. Você tem que determinar, então, os requerimentos da missão, a janela de lançamento, o tipo de órbita, como vai operar, como você vai fazer o lançamento, quanto tempo vai durar, autonomia, confiabilidade, qual a solução de segmento de solo, as atividades que vão ocorrer em solo, a parte de lançamento, parte de MMC, campo magnético. Uma coisa importante, você está colocando o satélite em órbita e tem o campo magnético terrestre. Você não pode, de preferência, usar partes magnéticas. De preferência, não se usa materiais ferrosos no satélite, porque senão você vai causar um momento e você vai ter problemas para manter a estabilidade do seu satélite em órbita. E também você pode ter uma atração em relação à Terra. Então, se procura a máxima limpeza possível de materiais ferrosos, magnéticos no satélite. Tá? E assim vai indo. Parte de segurança, confiabilidade, software. Aqui, mostrando, então, a gente está falando de multigrupos de trabalho, né, múltiplas disciplinas, aqui só para uma demonstração, são os vários blocos e como elas são interligados em termos de solução espacial. Introdução ao polo, eu já tinha comentado, rapidamente, nós temos dentro... A atividade do polo ela é bastante recente, como comentado, tem 6, 7 meses, e ela tem esses atores iniciais e tem essa estrutura inicial. É uma estrutura que é bastante volátil, ela pode aceitar novos participantes, ela pode mudar a qualquer momento. De maneira geral, nós temos a empresa AEL, que fica como empresa âncora, ou seja, como empresa que faz um certo gerenciamento das atividades. Nós temos as instâncias do governo, onde nós temos diversos órgãos do governo apoiando, e entra também como parceiro estratégico. Temos as universidades, que também estão abertas para receber outras universidades, e temos algumas empresas trabalhando no momento. Vou falar um pouco sobre a nossa proposição. Qual a questão de estratégia de mercado aqui? Por que nós estamos indo para a questão envolvendo microsatélites, satélites de pequeno porte? Né? É uma estratégia comercial, é uma estratégia onde a gente quer justamente poder atuar no segmento através do baixo custo e na velocidade de atendimento às tecnologias. Então, só uma apresentação rápida, né? Até 2012, 8% do mercado de defesa era, na área de microsatélites, era para defesa. Já as previsões, isso não é previsão, já os pedidos, 2013 a 2015, 30% já vai para o mercado de defesa. E por que isso está acontecendo? É bem simples. Segmento de defesa, também os outros segmentos, a tecnologia está mudando muito rápido. Né? Então,
que adianta se colocar uma solução, uma missão lá para resolver um problema tecnológico, se a tecnologia, os rádios mudaram, os receptores mudaram, a tecnologia de modulação mudou, você está com uma tecnologia obsoleta lá em cima para fazer uma determinada missão. Então, você quer velocidade, você quer agilidade, você vai ter que partir para baixos custos e para plataformas de menor porte. Então, inicialmente, nós estamos pensando numa série. A primeira proposição é uma proposição sem controle, com controle de atitude passiva, que a gente chama, e sem controle de órbita. E aí vai ter uma evolução em relação às outras plataformas. Um tipo de missão típica, né? Você pode fazer um relé de comunicação entre sensores de campo ou entre um veículo aéreo não tripulado e uma base. A EL Sistemas, falando rapidamente, a empresa ela é verticalizada em termos de industrialização no segmento de militar, de defesa espacial. Nós temos lá capacitação completa para fazer a produção de equipamentos nesse segmento, testes e ensaios, e pessoal qualificado e treinado em normas da Agência Espacial Europeia e da NASA. Nós temos uma engenharia segmentada em engenharia ambiental, engenharia de confiabilidade, engenharia de MMC, com diversos tipos de ferramentas disponíveis. Eu vou falar aqui um pouco da experiência da empresa. A empresa começou já lá no Programa Espacial Completo Brasileiro, o MECB, no final dos anos 80, depois trabalhou em todos os outros satélites do INPE. Atualmente, por Cibers 3 e 4, a empresa é a maior fornecedora de subsistemas. Foram 11 unidades diferentes e um total de 49 equipamentos entregues por Cibers. E atualmente estamos trabalhando no computador de bordo para o INPE. Aqui fala sobre a questão de processos produtivos envolvendo o segmento espacial, que também precisaria falar durante muito tempo, né? Não é trivial. Quando você fala, por exemplo, nós estamos falando do satélite LEO. O satélite LEO, vocês viram, ele esquenta, esfria, esquenta, esfria, esquenta, esfria. Você sabe que isso significa estresse térmico. Então, suas junções de solda, suas junções mecânicas, elas vão envelhecer, vão quebrar, vão danificar, vão causar efeitos, vão causar falhas. Como lidar com isso? Isso tudo tem um processo por trás para garantir que vocês vão atingir a missão até o final. Testes ambientais, aqui só para mostrar, isso aqui é dentro do LIT. Então, aqui tem uma unidade sendo vibrada, faz teste de vibração na unidade, aqui uma câmara de termovácuo onde é colocado no subsistema, e lá os sistemas de teste de solo desenvolvidos também. É isso aí. Muito obrigado. Oi. Considerando que tem uma mudança de paradigma em andamento da indústria espacial, que os grandes estados não estão mais patrocinando a pesquisa, né? A coisa está se tornando mais privada, né? Agora já tem inclusive uma empresa privada que faz viagens para reabastecer a ISS, né? A SpaceX, né? Tu comentaste ali que muita tecnologia, como foi desenvolvida por fins belicosos durante a Guerra Fria, ainda se mantém em segredo. Não existe a tendência desse paradigma mudar conforme também a indústria muda, e dessas tecnologias se tornarem acessíveis para a iniciativa privada, e como a EL pretende pegar essas tecnologias para aplicação futura? Bom, tudo que dá dinheiro, eu costumo dizer, se a gente quer determinar o futuro, a gente tem que descobrir o que dá dinheiro, é o que vai acontecer, né? Então, estação espacial na Lua não dá dinheiro, então não tem ninguém lá ainda. Senão já devia ter, já faz muito tempo, a gente tem capacidade para isso. Então, respondendo à questão, a exploração espacial em termos comerciais ela vai acontecer de qualquer jeito. Agora, existem certas coisas que a gente chama de segurança nacional, que são coisas estratégicas, soluções de defesa, né? São coisas que não são divulgadas, né? Então, acesso à informação, controle de informação, espionagem, né? Guerra eletrônica, né? Então, essas tecnologias envolvendo, digamos assim, o lado de defesa, são tecnologias controladas e elas não vão cair no segmento, digamos assim, direto, né? No segmento comercial. Não vão estar disponíveis. Agora, tecnologias que envolvem, então, exploração de serviços, ou seja, você quer explorar uma viagem para botar alguém em órbita, para fazer um passeio, você quer fazer um experimento, esse tipo de coisa tem acesso. Agora, sempre tudo que envolve a segurança nacional vai ser sempre controlado. Vou ilustrar. Sistemas inerciais no Brasil, nós temos dificuldade para comprar sistemas inerciais. Nós não conseguimos comprar sensores com um grau de exatidão muito grande, porque
os países externos eles têm uma certa dificuldade em realmente, dizemos, dar credibilidade para que a gente possa usar um sensor com alto grau de confiabilidade. Porque se você pega um sensor com alto grau de exatidão no sistema inercial, você pode fazer um uso indevido. Então, a mentalidade, a justificativa internacional, vamos colocar assim, a justificativa internacional é controle de armas, para que aquela tecnologia desenvolvida não seja usada contra eles mesmos. Essa é a justificativa internacional. Só que essa justificativa internacional ela está muito voltada no lado econômico também. Né? Já é sabido que também é manipulado essa questão justamente para não dar acesso à tecnologia, para você não fazer o desenvolvimento espacial. Então, não sei se eu consigo responder a resposta de maneira adequada, mas, em termos gerais, é isso. O acesso à tecnologia espacial ela é controlada quando se vê que existe a possibilidade de você desenvolver uma coisa que venha a agredir o país que está cedendo à tecnologia, mas essa é uma justificativa que eles ampliam para todas as situações. Você quer fazer qualquer desenvolvimento de segmento espacial, você pode ter problemas de adquirir a tecnologia. É tecnologia controlada, isso tem a ver com domínio econômico, okay? Isso tem a ver mais com questão de política do que econômica, do que propriamente dito, digamos, de controle de armas. Não sei se dá para responder. Mais alguma pergunta? Obrigado. Agradecemos também a sua presença, a sua excelente palestra, como falei, e dou por encerrada, então, a nossa sessão, e na próxima, última terça-feira, nos encontramos de novo com o tema, agora eu não vou saber dizer qual que é o tema, mas a gente pode depois pesquisar. Tá? Obrigada.